E dando continuidade à nossa conversa sobre Alan Moore e a imaginação apocalíptica, hoje eu quero propor para vocês um pequeno desvio de rota. Isso é, não vamos falar tanto da ojeriza do Alan Moore em relação aos super-heróis, ou da desconstrução das narrativas e fantasias fascistas de poder que os quadrinhos e a cultura pop impõem aos leitores e espectadores hoje em dia. Isso na visão do Moore. Na verdade, eu quero falar com vocês hoje de uma das obras seminais deste mestre da nona arte, que vocês já devem saber que eu estou falando de V de Vingança, que o Alan Moore produziu e lançou lá nos anos 80 em parceria com o David Lloyd. E uma das primeiras razões que me fez buscar essa conversa sobre o V de Vingança surgiu por conta do papo justamente do último programa sobre o Alan Moore e sobre essa ideia da cultura pop atual ser uma cultura fascista, totalitária. E eu tendo a concordar com o Moore, conforme eu expliquei lá, porque eu acho que hoje em dia os leitores, os fãs de quadrinhos e de cultura pop, eles são muito fechados dentro de um único universo. Seja o universo da Marvel, da DC ou qualquer outro universo pop que vocês imaginarem. É tudo sempre muito autorreferente, é tudo sempre olhando para o próprio umbigo e tudo muito ególatra, né? E eu acho que V de Vingança representa muito uma espécie de uma forma de se ver e de se ler quadrinhos que acontecia muito ali nos anos 80, que era uma visão expansiva, que era uma visão que você não estava fechado dentro daquele próprio universo. V de Vingança é um quadrinho que abre os seus horizontes culturais, políticos, imaginativos. E isso é muito marcado em uma entrevista, né, um texto que o Alan Moore escreveu, melhor dizendo, para essa edição aqui do V de Vingança. E eu quero citar esse texto porque, me permitam aí uma pequena citação do texto, porque eu acho que aqui o Moore, ele explica pra gente como ele pensou, né, quais são as referências que ele teve para escrever V de Vingança, o que que ele arquitetou na cabeça dele como referência para poder desenvolver essa história distópica que é fascinante, para mim uma das grandes distopias já escritas, nos últimos 30, 40, 50 anos, enfim. E aí o Moore vai trazer as referências dele, então ele cita referências como, por exemplo, George Orwell, o Huxley, o Juiz Dredd, né, o quadrinho. Ele cita também os filmes do Vincent Price, cita David Bowie, cita O Sombra, cita o Batman, cita Fahrenheit 451, cita a pintura do Max Ernst, cita Thomas Pynchon, cita O Prisioneiro, cita Robin Hood, cita ainda Shakespeare, William Blake, isso dentro de uma história em quadrinhos. Olha as referências, a quantidade de referências que ele traz pra gente. E isso faz com que o leitor, e era uma coisa que acontecia com quem lia quadrinhos nos anos 80, 70, 80, isso era muito marcante, né? Você não tinha só as referências dos quadrinhos, você meio que ia buscar essas outras referências, você se educava, você educava o seu horizonte cultural, a sua imaginação, através dessas outras referências que não estavam presas apenas a um universo de quadrinhos. Então, assim, eu espero já responder um pouco melhor, né, essa questão que surgiu da primeira conversa e dando um exemplo concreto de um quadrinho que expande os seus horizontes culturais, expande os seus horizontes políticos, expande a sua imaginação. E V de Vingança é um quadrinho marcadamente político. A história é uma distopia que se passa numa Inglaterra futura em que um governo totalitário controla a vida de todas as pessoas. Um governo que aboliu todas as formas de expressão artística e que vigia as pessoas, tanto através de um sistema panóptico de vigilância, né, aquelas câmeras de segurança espalhadas por tudo quanto é canto, mas também através dos seus espiões que frequentam a intimidade das pessoas e prendem as pessoas que quebram as regras dessa sociedade. E uma dessas pessoas que irá tentar romper as regras impostas por esse regime totalitário é a Eve Raymond, que, movida pela miséria, ela termina indo para as ruas para se prostituir. Mas na primeira noite nas ruas, ela é identificada por um desses espiões, um desses agentes do governo. Mas quando ela está quase para ser presa, surge essa figura enigmática vestida de Guy Fawkes e a salva. A salva ou a aprisiona? Pois é, pessoal. Olha a ambiguidade do personagem já aparecendo aí. V leva a Eve Raymond para o seu esconderijo. Lá, ela se depara com um acervo cultural impressionante. E nesse sistema totalitário, o governo proibiu e destruiu todas as obras de arte, livros, discos, quadros, filmes, mas o V conseguiu preservar uma boa parte disso. Então, no seu esconderijo, você tem filmes, livros, discos, quadros. A Eve fica impressionada. A partir deste momento, o V começa a educá-la, culturalmente, politicamente
ou a fazer uma lavagem cerebral com ela. Pois é, para entendermos isso, é preciso entender um pouquinho de que personagem é esse, de onde que ele vem. Bom, o V, dentro da história, você não tem muito sobre o passado dele. O que você sabe é que ele foi preso em determinado momento por esse regime totalitário, enviado para um campo de reeducação, e ele consegue fugir desse campo, ele consegue escapar desse campo, através de um ato de destruição. Ele consegue destruir o campo e fugir, que aliás, né, isso tem muito a ver com a imaginação apocalíptica do Alan Moore. Tanto que a cena em que o V escapa, é essa cena aqui, ele consegue fazer uma explosão com gás mostarda e ele aparece fugindo, assim, nesta silhueta, que você não consegue identificar exatamente quem ou o que. Aliás, você não consegue identificar nada dele, né? Você vê essa silhueta e durante toda a história você realmente fica na dúvida se o V é um homem, é uma mulher, quem que ele é, o que que acontece. Ele é um personagem que você só tem este símbolo, ele representa só essa máscara, essa força, anárquica e que quer colapsar este governo totalitário, através de vinganças pessoais que se tornam também vinganças políticas. E onde entra a Eve Hammond nesse ponto? E por que a tal da lavagem cerebral, como eu falei aqui? Bom, o V, ele é visto como um terrorista por esse governo totalitário. E as ações dele, se você olhar bem assim, elas realmente são ações terroristas. Ele planta bombas, ele explode prédios públicos, ele assassina pessoas, enfim, você não tem como tirar este aspecto do V. Então ele não é propriamente um herói, se você colocar assim. E justamente eu acho que a grande ambiguidade dele é a ambiguidade moral dele é justamente no tratamento que ele tem com a Eve Hammond, porque para tornar a Eve uma parceira, né, uma agente parceira das ações dele políticas e terroristas, ele precisa doutriná-la. Para ele fazer isso, ele submete a Eve até a torturas físicas, não só torturas psicológicas, mas também torturas físicas, como se ele quisesse fazer que a Eve, eh, vivesse o que ele viveu dentro da prisão. Então, é muito interessante você perceber aí o quanto o Moore, ele está ciente de que para você se tornar um agente político efetivo, para você se tornar um terrorista, você precisa passar por uma experiência brutal e pesada, psicológica e física. Então é muito interessante porque você observa que o Alan Moore, ele entende muito bem como se forma uma mente terrorista. E, a partir daí, você entra nessa questão da ambiguidade da história, se você vai concordar ou não com essas ações. E é muito interessante observar também, aprofundar a nossa visão, porque as ações da Eve, a partir da doutrinação que o V faz com ela, também se tornam umas ações que você fala, pô, até que ponto isso aqui é válido ou não. E ela se torna essa agente revolucionária também que vai motivar a multidão a se rebelar contra o governo, né? Enfim, estou dando um resuminho aqui, tá, do que é esse final da história, mas queria muito ouvir vocês sobre isso. O aspecto que eu queria fazer também aqui sobre por que que V, de certa forma, reforça ainda mais a ojeriza, o rancor do Alan Moore com a indústria dos quadrinhos e com a cultura pop, é porque V de Vingança, o quadrinho, terminou virando um filme com a Natalie Portman, e ao mesmo tempo também, o personagem se tornou um símbolo daquele movimento Occupy, que dominou ali o Wall Street, com as pessoas se rebelando, tal, usando as máscaras do Guy Fawkes para protestar contra o governo dos Estados Unidos. E olha só que coincidência, né? As pessoas, para protestar contra o governo, contra o capitalismo, passaram a usar essas máscaras do V. Só que aí, como eu falei para vocês, V de Vingança, ela foi publicada nos Estados Unidos pela DC Comics. E a DC Comics, ao mesmo tempo, naquele momento, o que que ela fez? Ela lançou um box especial que você comprava o quadrinho e vinha essa máscara junto. Então, assim, a própria indústria dos quadrinhos aproveitou um protesto de uma juventude contra o capitalismo para fazer o quê? Para vender mais quadrinhos e vender essa máscara junto. Cara, eu lembro que na época eu trabalhava na Livraria Cultura e a gente vendeu esse box assim muito. Aqui no Brasil, a gente vendeu isso aí muito, assim, virou meio que um best-seller, assim, dos quadrinhos, porque a galera comprava que nem doida, e era, cara, pra mim é muito, é justamente isso, né, essa força do capitalismo, da indústria capitalista, do marketing, tudo, e que revoltou profundamente o Alan Moore. Eu acho que o Moore deve ter ficado muito irritado com isso daí, e aí
é esta visão que o Moore tem, né, de que a indústria hoje dos quadrinhos, o marketing, os políticos, vendem realmente uma ideia totalitária, né, da cultura, uma ideia totalitária, que se envolve com tudo isso daí que a gente pode brincar e chamar de pós-panóptico, para usar uma expressão que o Byung-Chul Han usa. Enfim, queria trazer um pouco essas reflexões para vocês aí sobre V de Vingança, sobre a importância dele e, enfim, queria saber a opinião de vocês. Eu considero a arte do David Lloyd uma das grandes artes já feitas para um gibi, assim, acho incrível o tom austero e realista que ele dá, mas ao mesmo tempo com essas cores espetaculares, assim, acho que isso é muito bonito, assim, o modo como ele retrata. Uma coisa marcante da carreira do Alan Moore é que ele vai sempre se unir com desenhistas, quadrinistas, né, muito bons, assim, que conseguem interpretar a sua visão, então acho que isso vale muito a pena também ressaltar. O Moore, ele não repete muito os caras com quem ele trabalha, né, principalmente nessas obras, assim. Tem muito o Kevin O'Neill com a Liga Extraordinária, que eu vou falar mais na frente, e, bom, acho que era isso que eu queria trazer um pouquinho aqui com vocês sobre V de Vingança, sobre Alan Moore, Imaginação Apocalíptica. Quero ouvir os comentários e as questões de vocês. Seguimos.